Bendito seja o nome do Senhor que tem nos abençoado de forma tão rica como nós acabamos de cantar neste cântico. São muitas as vezes em que Deus interferiu na nossa vida de forma positiva, nos abençoando, nos tocando, tratando com a nossa vida. E por isso nós estamos aqui hoje para prestar culto ao nosso Deus. E esse Deus nos mantém como igreja do Senhor, como povo de Deus, unido, povo que trabalha em prol do reino desse Deus, que tem sido há 2000 anos pregado e tem atravessado momentos críticos da história e certamente chegará até o seu destino, que é a glória eterna do Senhor, no dia do Senhor, da volta do Senhor. Nesse espírito, irmãos, quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Salmo 133. Salmo 133. É uma leitura curta, mas bastante significativa para a vida da igreja. Diz assim a palavra do Senhor: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra, sendo desafiados por ela, Senhor. E nós confessamos, Senhor, nossa fragilidade, nossa pequenez, diante da grandiosidade da Tua palavra, Senhor. Daquilo que o Senhor pronunciou e para nossa edificação, para nossa correção. E até hoje, Senhor, isso tem nos sustentado como fundamento da nossa fé. Pai Santo, nós não ousamos aproximar desta Tua palavra, confiado, Senhor, na nossa intelectualidade, na nossa capacidade de compreendê-la. Mas nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito mesmo possa implantá-la em nossos corações, possa mostrar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer de nós neste tempo em que vivemos. Nós pedimos que seja assim na nossa vida, na vida do Teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, os irmãos já devem ter percebido que todo o nosso culto hoje girou em torno do tema da união do povo de Deus, da união fraternal entre os irmãos. Essa união fraternal, irmãos, é como o respirar de um ar perfumado pela própria essência da vida que Deus nos dá. E isso é muito excelente, tem uma excelência que nos faz ser corpo de Cristo no mundo. Essa questão da unidade é algo que a igreja precisa estar sempre de olho, sempre buscando, sempre pensando sobre isso, refletindo sobre isso. Na perspectiva desse salmo, essa união do corpo de Cristo, ela é apreciada, ela é ilustrada e ao mesmo tempo é abençoada. Este salmo é um cântico de romagem. Nós já falamos aqui, os irmãos já ouviram aqui várias vezes sobre estes cânticos de romagem, mas não custa nada repetir, né? De que estes cânticos foram feitos para serem cantados pelos peregrinos que vinham a Sião, a Jerusalém, para a adoração ao Deus da aliança, Deus que fez aliança com esse povo. Nós temos alguns salmos na Bíblia que são cânticos de romagem. Também em algumas versões aparece cântico dos degraus. No Salmo 120 até o 134 completa todo um ciclo temático desses cânticos de romagem, que envolve petições,
ao Senhor de perdão pelo povo de Deus, a afirmação da fé ao Senhor, do povo pelo Senhor, louvores feitos pelo povo de Deus, adoração e, especificamente neste salmo, o tema caro da união fraternal entre os irmãos. É importante aqui que a gente diga que nós estamos falando dessa união física entre os irmãos. Essa união, a unidade da igreja, aqui tratando dessa questão da união física, não da unidade espiritual da igreja. E, portanto, toda vez que nós nos referirmos a esta união ou a esta unidade, estamos falando de uma igreja como a nossa, que é constituída, e temos aqui uma convivência de irmãos, e nessa convivência precisamos estar juntos como irmão e como igreja. Esse tema é recorrente nas Escrituras, aparece principalmente no Novo Testamento, de diversas formas, e nas palavras do Senhor Jesus, ele esteve presente. Jesus sempre chamou a sua igreja a andar unida, os irmãos a estarem juntos. Portanto, é um tema atual da igreja, sempre foi atual na vida da igreja de qualquer tempo. Cabe a todas as gerações de crentes reacenderem esta chama no coração, na alma da unidade, principalmente na nossa convivência como igreja local. Isso é muito importante, irmãos. Neste Salmo 133, o salmista, claro que ele fala aqui de um contexto em que ele vivia. Israel já era um reino que estava dividido, e havia ali diversas crises internas, e algumas crises internas provocadas pelos próprios reis, pelos próprios líderes do povo. E Davi, quando assume o seu governo, ele pega uma nação, ele assume uma nação que está dividida, uma nação que está irmãos lutando contra irmãos. É neste contexto que ele escreve este salmo e trata desta questão da unidade. Irmãos, qual é a importância da unidade do corpo de Cristo? Primeiramente, a unidade do corpo de Cristo é a vontade do Senhor. Toda vez que esse tema aparece na Bíblia, está dentro dessa condição ou desse contexto da vontade do Senhor. E como vontade do Senhor, ela possibilita o fluir das bênçãos de Deus sobre a vida do povo de Deus. O texto começa com essa afirmação de excelência. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É uma declaração, ele faz uma declaração dizendo: olha, é bom, é maravilhoso ver os irmãos unidos, ver a igreja do Senhor unida, ver a igreja cantando junto, trabalhando junto, todo mundo no mesmo propósito, todo mundo andando de mãos dadas, em todos os sentidos. Mas ele introduz dois símiles aqui, duas figuras de linguagem de equiparação. E é muito importante, porque a escolha dessas imagens foi muito bem feita, e que retrata realmente aquilo que ele está passando na sua mensagem. E que em toda a Escritura, quando Deus trata dessa questão, ele está dizendo isso para as pessoas. Jesus mais tarde vai tocar nesse assunto também, e vai mexer com essa questão da unidade, da união entre os irmãos, lembrando aos irmãos que estamos nos referindo à união física do corpo de Cristo. O primeiro símile que ele introduz aqui é o óleo da unção de Arão. Ele diz que esta união é como óleo precioso sobre a cabeça de Arão. Esse óleo desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Veja bem, irmãos, esse óleo desce, ele vem de cima para baixo, ele desce do céu para a terra, ele desce de Deus para o seu povo. Nós temos que fazer essa equiparação aqui, de que o ato de derramar o óleo na cabeça de Arão, ele saturava
todo o seu corpo, ele derramava nos cabelos, descia pela barba, aquilo ficava encharcado, depois descia pelas vestes e ficava todo o seu corpo coberto com aquele óleo. O significado disso é uma consagração total ao serviço do Senhor. Nessa consagração, o ministro escolhido, aquele que é chamado para o exercício do serviço de Deus, para o ofício, ele torna-se instrumento de Deus para a bênção do povo. Mas a equiparação que o salmista faz aqui é de que isso é como a união entre os irmãos. E nessa símile, onde ele compara o óleo da unção de Arão com a união entre os irmãos, decorre daí, dessa comparação, a excelência dessa união. Porque, irmãos, nós estamos juntos como igreja, e essa união, ela satisfaz plenamente o propósito de Deus, agrada a Deus. Quando isso não ocorre, nós ficamos andando em círculos, não saímos do lugar. Na união fraternal do corpo de Cristo, essa união física que nós vivenciamos no dia a dia, Deus se faz presente. Ele se faz presente, e não é apenas uma figura de linguagem, isso é real e concreto. Ele próprio, na pessoa do Espírito Santo, é o óleo, esse óleo de unção que cai sobre o seu povo. A igreja não vive sem essa ação do Espírito. Aliás, Jesus, quando vai para o céu, ele promete o Espírito, e a função do Espírito é ser consolador, é nos fazer lembrar de tudo quanto ele disse, é estar conosco, é ser Deus em nós, agindo em nós, nos fazendo viver intensamente esta vida de Deus. Quando isso acontece, as coisas são diferentes. Se isso acontecesse em toda a sua plenitude, a história da igreja seria outra. A história que seria contada nos livros seria outra, muito diferente. Mas, infelizmente, irmãos, nós não vivemos nessa plenitude, nessa união do corpo de Cristo, essa harmonia fraternal. A santidade, que é um processo de Deus em nós, é algo que Deus vai construindo em nós, vai trabalhando em nós, torna-se algo que é inerente à vida do povo, está ligada à vida do povo de Deus. Nós não podemos pressupor povo de Deus unido sem a santificação, e isso é um processo de Deus em nós. E da mesma forma, esse óleo da unção que consagrava o sacerdote para o serviço, a união entre os irmãos, consagra o povo de Deus para o serviço do reino de Deus. É difícil imaginar que Deus possa agir num corpo dividido, num corpo quebrado. O apóstolo Paulo, ao ter que tratar com divisões na igreja de Corinto, ele faz o seguinte apelo à igreja. Ele diz assim, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 1, verso 10, ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Paulo disse assim porque ele sabia que a união do corpo de Cristo é de uma excelência significativa para a própria história da igreja. Ele trabalha isso quase que em todas as suas cartas, de uma forma ou de outra, de um jeito ou de outro, falando de forma mais intensa ou menos intensa, mas ele sempre está tocando nessa questão. Quando a igreja não tem muitos problemas de união, então ele não entra tão fundo nessa questão, mas mesmo assim não deixa de mencionar em suas cartas. Irmãos, essa união é possibilitadora da ação de Deus. Nós precisamos evangelizar, nós precisamos trabalhar em prol do reino. Nós vivenciamos dentro de um momento histórico em que nós agimos como igreja do Senhor. O momento histórico em que nós vivemos hoje é um momento muito, muito complicado.
Um momento que nós não sabemos o que irá acontecer amanhã. Está certo que em momento nenhum nós sabemos o que vai acontecer amanhã, mas pelo menos a gente consegue fazer uma previsão. O mundo passa por uma dificuldade tremenda, por diversos movimentos acontecendo. O nosso país não é diferente. A igreja, dentro desse contexto, precisa estar unida, precisa caminhar junto, todo mundo junto, andando junto, caminhando nessa mesma direção, trabalhando pelo mesmo propósito, vivenciando a cada dia esta unidade. Senão nós vamos apanhar do mundo, vamos sofrer. O Senhor Jesus disse uma verdade, claro que em outro contexto, mas que serve bem para isso que nós estamos falando aqui. Ele diz em Mateus 12, 25, que todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. A ausência de união na igreja torna essa igreja desagradável, sem graça, sem sal, insípida, sem perspectiva da ação de Deus. Alguns preferem a unção de Deus sobre os seus projetos. A união entre os irmãos é importante para que, por ser um tema tão caro na vida da igreja, Jesus, nos seus momentos de despedida, quando ele está ali tratando com os seus discípulos, conversando com eles, se despedindo, ele faz aquela famosa oração sacerdotal, e nessa oração ele leva o tema da união. É importante, irmãos, porque alguns entendem que quando Jesus fala aqui da união ou da unidade, ele está se referindo à unidade espiritual da igreja, mas não é bem assim. Ele fala sim da unidade espiritual da igreja, aqui nesse tema, mas também da unidade física, material, visível, porque ele diz que essa unidade é para que o mundo creia. Veja bem, o que ele diz em João 17, 11, ele diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. O que me deixa maravilhado nessa fala de Jesus e me enche de esperança com relação à vida da igreja, à ação da igreja no mundo, é que Jesus aqui orou, o meu Senhor Jesus Cristo orou por mim, orou por você. Veja bem, versículos 20 a 23 de João 17, ele diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Aqui nós temos pelo menos 4 referências diretas a esse tema da unidade, feita numa única oração. Se os irmãos lerem toda a oração no capítulo 17, cada tema que Jesus colocou na sua oração, ele faz referência uma única vez. Mas na questão da unidade, pelo menos 4 diretas e uma indireta ele faz, totalizando aí 5 referências dentro da mesma oração. Ou seja, esse tema é importante, muito importante para a vida da igreja. O fato de Jesus ter insistido tanto nesta oração pela unidade do povo de Deus já é motivo suficiente para que a igreja, em suas sucessivas gerações, priorize, coloque em pauta, evidencie o tema da união fraternal do corpo de Cristo. É particularmente interessante que esse óleo da unção de que o salmista faz referência, ele era um óleo perfumado. Ele tinha um cheiro agradável. Ao ser derramado ali no cabelo, na barba, nas vestes de Arão, ele enchia a casa de uma fragrância
agradável. E é interessante que no Novo Testamento, Paulo refere-se ao bom perfume de Cristo, que exala do seu povo. E por que nós não podemos concluir que isso exala de um povo, de uma igreja, de um corpo que está unido, trabalhando junto? Se nós formos observar o corpo, cada um é um corpo, e nós temos diversas partes. Essa descrição está na Bíblia. Cada um tem uma função, mas é um único corpo. E é isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de nós. Não existe igreja, irmãos, sem união. Não existe. Porque, como Jesus disse, o reino dividido, ele se quebra. Ele não subsiste. Não tem como subsistir. A igreja passa a ser um ajuntamento de pessoas, umas se queixando das outras, promovendo tantas diferenças, tantas discussões, e deixa de ser igreja. A igreja ocorre na unidade do corpo, porque isso gera um compromisso real com o seu Senhor, que clama, que pede, que fala, que clama, tem oração pela sua unidade. E como ele fez isso de forma insistente na sua oração, então a igreja, como disse antes, isso é motivo suficiente para que a igreja não esqueça do tema da união. E os irmãos já perceberam que a união talvez seja o tema mais esquecido pela igreja nesses 2000 anos, porque se lermos a história da igreja, quanta desunião, quantas discussões, quantos enfrentamentos, divisões, separações. Tem um colega meu que diz que este é o maior pecado da igreja, a desunião. É um mau testemunho para o mundo. E Jesus disse exatamente, clama pela unidade exatamente para que o mundo creia. A unidade, então, irmãos, possibilita esse fluir do céu para a terra, de Deus para nós, e cai como chuva sobre o povo de Deus. Por isso, essa unidade, na perspectiva dessa comparação que ele faz aqui com o óleo da unção de Arão, ela é possibilitadora de uma consagração total da igreja em serviço ao Senhor Jesus Cristo. Uma outra situação é quando ele levanta ele coloca um outro símile, que é o orvalho do Hermon. Ele diz, também referindo-se à união entre os irmãos, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nessa perspectiva, a união do corpo de Cristo, por ser a vontade do Senhor, ela possibilita o frutificar na vida da igreja. Esse símile fala do Monte Hermon, e eu anotei algumas coisas sobre como funciona lá, essa orvalhada nesse monte. Pouquíssima coisa. Esse monte é um monte muito alto, ele fica acima dos outros montes, ele fica um pouco distante de Jerusalém, a nordeste do Mar da Galileia, mas ele produz uma orvalhada tão pesada e tão intensa, que a sua orvalhada se espalha por todas as outras montanhas menores, e aquela orvalhada pesada espalhando, ela torna aquelas montanhas férteis e que produz ali a vida, né? Ela germina, produz vida, enfim, a vida acontece ali por causa dessa orvalhada do Hermon. Veja bem a imagem que ele foi buscar para a união entre os irmãos. O que ele está dizendo é que a igreja deixará de ser infrutífera para ser frutífera. A união entre os irmãos torna a igreja, de fato, produtiva, no sentido em que Deus a quer produtiva, né? E tira essa igreja da esterilidade, da mesmice, daqueles projetos que nunca saem do papel, da falta de criatividade, da famosa politicagem eclesiástica, para trazê-la
para a produtividade, para o sentido de ser igreja. Uma vez alguém disse para mim que ele achou o sentido da própria vida na unidade da igreja, porque ele achava que essa questão do egoísmo presente, inerente na vida humana, de todos os seres humanos, era impossível de ser superado. Mas pela ação do Espírito, na vida, na unidade da igreja, ele presenciou essa transformação, esse quebrantamento individual, que um é capaz de ceder em prol do outro. Algumas coisas, algumas decisões que tomamos dentro dessa desunião são verdadeiros caminhos sem volta. Do ponto de vista humano pelo menos, né? A ausência dessa fraternidade gera esse caos na vida da igreja. Na verdade é um desalento, né? Um desalento, um desatino total em relação àquilo que o Senhor espera da vida da sua igreja. Por isso ele insistiu tanto na sua oração pela unidade, pela união entre os irmãos, porque ele não queria ver o seu povo, a sua igreja, divididos. Nós não estamos falando de salvação aqui, irmãos, estamos falando de frutos, de frutificar para Deus. Da mesma forma que o óleo da unção desce de cima para baixo, o orvalho desce de cima para baixo. Essa comparação nos leva também a imaginar e a concluir que a ação de Deus é imprescindível nessa união entre os irmãos. A ação de Deus não pode ficar de fora, ela tem que ocorrer aqui, nós precisamos ter consciência disso, precisamos dar alguns passos para isso, precisamos tomar atitudes concretas em relação a isso. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Nós precisamos chegar nesse patamar de relacionamento entre nós, que agrade ao Senhor dessa maneira. Nós acreditamos piamente que nossa vida foi transformada pelo poder do Evangelho. Nós até batemos e repetimos muito aquele versículo onde Paulo diz que nós somos novas criaturas em Cristo e que as coisas velhas ficaram para trás. Mas temos falhado nessa questão da unidade, da união. E às vezes por coisas pequenas. Essa questão de Cristo ser tudo em todos só é possível no contexto da união do corpo de Cristo. Enquanto houver divisão, enquanto houver casa dividida, há um comprometimento na dimensão da espiritualidade da igreja, de modo que compromete o trabalho da igreja. E nós entramos ano e sai ano, e vivemos as mesmas coisas, discutimos as mesmas coisas. Eu creio que 2018 é um ano desafiador para nós. Eu ouvi aqui os sermões que foram pregados aqui, todos nessa perspectiva de uma chamada para 2018, né? E esta é uma delas, irmãos. Nós precisamos buscar a unidade. Nós não somos um grupo tão grande, então não é difícil trabalharmos juntos, vivermos juntos, através das sociedades internas, através dos trabalhos que são propostos. E no momento de executarmos esses trabalhos, de estarmos ali como igreja, trabalhando para o Senhor, abrirmos mãos de algumas coisas que nós achamos que deve ser feito ali, para que ocorra a ação de Deus no trabalho desta igreja. Não estou dizendo que não tem ocorrido e muito. Como nós cantamos, são muitas as vezes em que Deus agiu na vida desta igreja, e eu mesmo sou testemunha disso. Creio que cada um dos irmãos também é testemunha disso. Mas nós precisamos avançar para um patamar maior de comunhão, para que nós possamos
avançar também nesse mundo de trevas que está nos cercando. E essas trevas estão ficando cada vez mais escuras. E tem nos desafiado como igreja. Tem nos confrontado como igreja. Tem interferido nos valores nossos como igreja do Senhor. É hora de nós reagirmos. Reagirmos nessa perspectiva, andando junto, nos fortalecendo, trabalhando junto. Uma pessoa sozinha não pode fazer muita coisa, mas nós juntos podemos fazer muito aqui neste bairro, onde nós estamos, onde nossas congregações estão plantadas. É neste contexto, irmãos, dessa união fraternal do corpo de Cristo, onde um irmão olha para o outro irmão com prazer, de olhar para o seu irmão, de ver a ação de Deus na vida do irmão, de realmente, como nós cantamos num cântico que comumente nós cantamos aqui na nossa igreja, de que é precioso, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e transformar isso, trazer isso para a nossa realidade, o dia a dia. E assim, irmãos, nós vamos estar contribuindo para que essa unidade ocorra, e para que também o Senhor possa derramar esse frutificar sobre a vida da sua igreja, que somos nós. Esse orvalho do irmão traz fruto e vida. A união entre os irmãos traz fruto e vida para a igreja do Senhor. O salmista, ele encerra a sua fala de forma magistral. Ele diz que ali, nesse ambiente onde os irmãos vivem em união, e dentro dessas equiparações que ele faz, ali o Senhor ordena a vida e a bênção. É o contrário, né? A bênção e a vida para sempre. O Senhor ordena, nesse contexto, a bênção e a vida para sempre. Por isso essa união é abençoada. Primeiro ela é celebrada, logo no início, depois ela é ilustrada, e aqui ela é abençoada. Por ordenação do Senhor. Por isso, irmãos, igreja do Senhor, povo de Deus, que se reúne em Jardim São Luís, igreja presbiteriana Monte Sião, este culto que é prestado a Deus, seja ele a expressão de disposição dessa unidade entre nós para 2018. Não só para 2018, né? Mas vamos pensar em 2018. O ano que vem a gente volta a falar sobre isso. Mas que seja essa uma expressão desta igreja, este culto, uma busca pela unidade, por mais unidade do corpo de Cristo. Se há alguma coisa a ser feita nisso, que nós estejamos prontos, abertos, para que Deus possa agir em nós e realizar a sua obra na vida desta igreja. Os desafios são grandes, os contratempos são muitos, obstáculos, lutas, mas o Senhor da igreja está acima de todos eles. E na perspectiva desse salmo, a ação dele e a unção dele vem dentro da unidade, dentro da união. Nós enfrentaremos as lutas, nós enfrentaremos todos os levantes, todos os possíveis confrontos, tudo que nós temos que realizar aqui dentro e lá fora, faremos isso em nome do Senhor, mas caminhando juntos, como igreja do Senhor. As bênçãos que virão sobre nós como óleo precioso, desce na barba, vestes, cabelo, barba e vestes de Arão. Seja essa a nossa perspectiva este ano, de trabalhar como igreja. Nós temos diversas sociedades internas, e nós precisamos trabalhar juntos, nas nossas congregações, em Jardim São Luís, e onde quer que formos solicitados para agir. Como igreja, nós não seremos mais estéreis, improdutivos, mas nós vamos produzir frutos, acima de tudo, para a glória de Deus. Como aquelas montanhas cobertas pela orvalhada do Hermon, nós também vamos frutificar essa vida para a honra e glória do nome do Senhor. Esta é a união que Deus quer do seu povo. É neste ambiente que Deus ordenará, ou ordena, a bênção e a vida.
Nós precisamos disso em 2018. Nós carecemos disso. Jardim São Luís precisa disso. São Paulo precisa disso. O Brasil precisa disso. Vamos nos unir como igreja, como povo de Deus, e agir como povo de Deus na perspectiva desse salmo, sendo instrumentos de Deus na história onde nós estamos plantados aqui, na história deste bairro, desta cidade, e quem sabe até na história deste país, porque Deus age de muitas maneiras e de muitas formas, e sempre do jeito que, da forma como Ele quer agir, e sempre a sua ação é uma ação precisa, que produz os resultados que Ele quer. Por isso, irmãos, pense sobre isso. Lembre-se disso. Leia este salmo nessa perspectiva, como igreja do Senhor que precisa estar cada vez mais unida. Que Deus nos guarde pelo seu poder e nos dê a bênção de sermos uma igreja que caminha junto.